Olá, pessoal. Bom dia. Pessoal, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso planejamento da produção, o famoso PCP, Planejamento e Controle da Produção, né? Nós estamos lá no planejamento agregado, que é o planejamento de longo prazo. É com ele que nós vamos ver as formas, o que nós pretendemos vender com base nas previsões, né? A longo prazo. Bom, então eu planejo vender isso daqui durante o ano que vem. Mas e aí, agora, como é que eu vou fazer isso daí? Primeira parte é ver se eu tenho estrutura, como é que eu vou, se eu tenho máquinas, equipamentos, e entre outros aí, né? Por isso que nós montamos o planejamento agregado. Uma das coisas que o planejamento agregado ajudam também são as opções, conforme a gente já falou, né? Nós vamos ver quais são as melhores opções para se fazer aquilo que a gente pretende vender. Então, se nós temos opção de terceirizar, de turno extra, de igualar, né, que é o que a gente está fazendo aqui, quanto é que custa fazer uma meta diária de produção e ter esse alinhamento produtivo, quanto é que custa isso? Quanto é que custa para a empresa? Então, são essas opções que nós vamos ver e que nós estamos fazendo. Então, para dar continuidade ao que nós passamos na aula passada, que é o do planejamento agregado, eu montei uma tabelinha para facilitar. Eu acho que fica mais fácil do que, às vezes, fazer toda pronta. Então, eu vou pegar e montar desde o princípio novamente, tá? O que eu já passei, mas aí já é algo mais rápido, inclusive vocês fizeram, né? Estão fazendo um exercício aí que eu solicitei. Então vamos lá. Eu montei aqui, ó, essa daqui vai ser a tabelinha final para o que nós vamos utilizar ao planejamento agregado para fazermos todas as contas. Então eu tenho aqui os meses, né, de janeiro a dezembro, aqui tem os dias úteis e aqui tem a nossa demanda prevista, ou seja, aquilo que a gente pretende vender. Então, o que eu vou fazer aqui? Aquilo que nós mostramos, né, que aqui a produção ela está 1.700, depois vem para 400, 1.600, 1.700, 1.400, 1.600, e tem uma variação muito grande, chega até 6.500 no mês de junho. Então, como é que eu faço? Eu vou contratar gente, dispensar gente ou não? O que eu vou fazer? Então, uma das coisas é o alinhamento produtivo, ou seja, gerar um determinado estoque para ver se vale a pena ou não. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer, a quantidade de dias úteis no ano. Então eu vou colocar aqui, eu tenho um botãozinho chamado aqui autossoma, né? Que ele já pega e me dá aqui. Então isso daqui nada mais é do que a soma de todas essas. Aqui eu também posso pegar, eu não sei se chega a aparecer, eu acho que não chega a aparecer para vocês. Aqui autossoma, e ele já somou automaticamente para mim essas duas colunas. Deixa eu colocar aqui que foi o que eu tinha passado. Depois, o próximo passo, né, era a questão do consumo diário. Quanto é que a empresa, quanto é que daria, se eu fosse dia a dia, qual seria o consumo diário, né? Disso daqui se eu fosse fazer por dia, aqui, quanto é que daria? Então, aqui é bem simples, eu vou colocar aqui um arredondar para cima, tá? Que é sempre, lembrando, né, que é preferível, como é uma média aqui, eu vou estar fazendo sempre a mais, é melhor fazer a mais do que a menos. Então eu vou dividir este, ou seja, a minha demanda prevista, pelo total de dias úteis. E aí eu vou ter uma demanda, perdão, aqui, tá faltando, ok, tá faltando um ponto e vírgula para 0 casas, né? E aí ele tem lá o meu consumo diário de 117 unidades, tá? Então, deixa eu diminuir aqui só para ficar numa tela só, que nós vamos usar. Okay. Então, o nosso consumo diário seria de
17, ou produção diária. Nós teríamos que produzir 17 unidades por dia para dar essa quantidade aqui. E é isso daqui, a demanda é variável, né, de mês a mês. O que nós vamos fazer? Igualar. Então, isso daqui seria uma produção diária. Se nós produzirmos 117 unidades por dia vezes 250 dias, vai dar um pouquinho mais do que 29.240. Então, se eu tenho essa meta diária de produção, fiz um alinhamento produtivo, produzir 117 unidades ao dia, quanto é que eu teria que produzir no mês de janeiro? Simples. Vou aqui, igual os 117 vezes 22 dias. Eu teria que estar produzindo em janeiro 2.574 unidades. Em fevereiro, quantas unidades? Eu vou pegar aqui, né, minha produção, consumo diário, no caso que seria nem consumo, seria produção diária. Deixa eu dar uma olhada aqui numa coisa. Eu acabei esquecendo. Taxa diária de produção. Tá, é isso daqui, eu escrevi errado. Deixa eu dar um ESC aqui. Produção diária. É o que eu teria que estar produzindo por dia. Tá bom? Então seriam 117 unidades. No caso aqui, então, para fevereiro, eu pego aqui 18 dias vezes os 17, 117. Eu vou ter 2.106. Para não ficar repetitivo aqui, eu vou pegar e travar a minha célula aqui. Lembrando que para travar a célula, para ele não se mexer e sempre pegar lá o 117, eu coloco o cifrão, pego e abaixo e ele já fez toda a minha conta dia por dia. Beleza? Então isso daqui é o que eu tenho que produzir em cada mês. Mês de março, abril, seriam minhas metas de produção mensal. E eu teria um valor aqui, né, se eu fosse somar aqui, quanto é que dá? De 29.250. No caso, vai dar uma variação de 10 unidades. Eu vou fazer 10 unidades a mais. Por que dá 10 unidades a mais? Porque eu arredondei. Lembra aqui? Está arredondado. Se eu fosse pegar aqui os 29.240, que é a minha previsão para o ano todo, dividido por 250, eu vou ter 116,96. Né? Então, esse 0,4 vezes 250 que dá essa diferencinha aqui de 10. Como nós arredondamos para 117, vai dar uma diferença normal. Bom, próximo passo é ver a minha variação de estoque. Por que eu vou ver a variação de estoque? Ver se vai faltar no mês de janeiro, se eu vou produzir a mais ou a menos do que a minha demanda está querendo. Como é que eu faço isso? Simples, né? Esse daqui menos esse daqui. Perdão, inverso. Produção menos demanda, que sobraria no meu estoque 874 unidades. Tá bom? Deixa eu escrever aqui, ó. Variação de estoque é igual produção menos demanda, tá? Depois eu vou estar mandando essa planilhinha para vocês aqui. Então, a minha variação de estoque é o que eu produzi menos o que o mercado estava querendo comprar. Com isso, eu sei que no mês de janeiro eu produzi 874 unidades a mais do que eu pretendia. E no mês de fevereiro, quanto foi? Esse daqui menos esse daqui. Eu produzi a mais 1.706 unidades a mais. Ou seja, tudo isso daqui que eu estou produzindo a mais vai estar indo para o estoque. E no mês de março, mesma coisa. Abril, mesma coisa. Então, só vou repetir aqui a continha até lá embaixo. Beleza? Então, essa é a minha variação
de estoque, quanto eu produzi, olha lá, ó, quando chegou em abril, eu já deixei de produzir a mais. Minha demanda já está sendo maior do que o que eu consumi. Olha lá. Aqui no mês de abril foi 916, aqui 3.100, aqui 4.160, aqui 830. E assim vai até voltar normalmente uma produção maior do que o mercado está demandando. Se eu for fazer aqui a continha também, ó, quero saber a variação do que foi demandado para o que foi vendido. Então, 10 unidades. Isso daqui vai ser importante, depois vocês vão entender aqui o porquê que esses 10 aqui, essa diferença também é bacana estar fazendo. Tá? Então, isso daqui nada mais é do que a variação daquilo que eu produzi com aquilo que o mercado está demandando. Quanto é que eu fiz a mais ou quanto é que eu fiz a menos. O saldo. O que é o saldo? Eu vou somar tudo isso daqui. É como se fosse o saldo de banco. Ó. Entrou isso daqui, entrou isso daqui, entrou isso daqui, saiu isso daqui, saiu mais isso daqui, saiu isso daqui. E assim eu vou ver qual seria o saldo anual do que eu estou fazendo a mais ou do que está saindo a mais, para tomar as minhas decisões com base nisso. Então, meu saldo, o primeiro saldo aqui de janeiro, como eu não tenho estoque inicial em nenhum aqui, a princípio, tá? Vai ser 0. Então, eu não tenho nenhum, deixa eu colocar aqui, eu não tenho nenhum estoque inicial, eu comecei como se eu estivesse começando o ano com 0 unidades, tá bom? Eu comecei o ano com 0 unidades, tá zerado lá, não tem nada, então eu vou colocar aqui, deixa eu tirar aqui, 0, ops, vou colocar aqui saldo inicial 0, só para ter certeza, para vocês entenderem. Aí eu vou pegar aqui então o meu saldo inicial mais o que eu fiz a mais ou a menos. Então eu tenho um saldo em estoque, tá? Saldo, deixa eu colocar aqui, saldo estoque de 874 unidades. Beleza? No segundo mês, mês de fevereiro, o que aconteceu? Eu já tinha esse saldo em estoque de 874 e eu produzi a mais do que saiu 1.706 unidades. Quanto é que sobrou no estoque? Sobrou 2.580 unidades em estoque no final do mês de fevereiro. Lá em março, o que aconteceu? Em março, eu tinha 2.580 unidades em estoque e produzia mais 857 unidades. Eu fiquei com um estoque, então, de 3.437 unidades em estoque. No mês de abril, tinha 3.437 mais menos 900, né? Aqui ele vai estar negativo, ele vai estar tirando. Então, eu baixei, saíram 900 unidades desse valor. Aqui, no mês de maio, mesma coisa, eu tinha isso, eu coloco sempre o sinal de mais, tá? Esse daqui, eu já passei a estar negativo de 615 unidades no mês de maio, ou seja, se eu fosse acumulando, ia chegar aqui, eu ia ter um problema sério, que a minha produção não ia dar conta daquilo que está sendo vendido. Então, para isso que serve esse saldo. Mesma coisa aqui, eu tinha 665 mais os 4.160 negativos. Vou para um saldo de 825. E assim eu vou fazer até lá embaixo para ver qual é o meu saldo durante todos os meses. Então eu cheguei e peguei aqui, ó, mês a mês, eu tenho um valor. Chegou lá no mês de dezembro, o que aconteceu? Empatou. Ficou 10 unidades. Por que ficou 10 unidades de saldo em estoque? Porque
eu produzi as 10 unidades a mais. Então, era para estar sobrando mesmo 10 unidades. Tá? Então, uma das formas para ver se essa coluna saldo está correta é a hora que chegar aqui embaixo, ele tem que sobrar a mesma coisa do que a diferença da produção, né, do total da produção para a demanda. Então, no meu caso aqui, ó, o saldo do estoque é igual à variação mais o estoque anterior. Então, deixa eu colocar aqui, saldo estoque é igual variação mais estoque anterior. Ou mês anterior, né? Estoque, vou colocar aqui, mês anterior, tá? Fica fácil. É igual a variação do estoque mais saldo do estoque do mês anterior. Vamos colocar aqui saldo, senão vai ficar confuso. Que aí vocês sabem onde pegar. Saldo, estoque do mês anterior. Então, eu sei que esse daqui é igual esse daqui mais esse. Beleza? Finalizado essa coluna saldo de estoque. Tá? Saldo de estoque. Bom, eu, com base nisso daqui, eu vou fazer outra conta. Qual é essa outra conta? Que aí entra o motivo dessa tabela inteira, que é para ver se vale a pena ou não fazer esse alinhamento produtivo, né, da produção aqui, fazendo com que mês a mês eu tenha uma variação de acordo com a quantidade só de dias úteis, ou seja, eu vou produzir a mesma quantidade todos os dias até o final do ano. Só que se eu fizer isso, o que vai acontecer? Eu vou ter um problema sério. Qual que é o problema sério? Vai chegar lá no mês de abril e eu não vou dar conta de produzir, de entregar aquilo que eu vendi, na verdade, né? Por quê? Porque eu vou ter, na verdade, aqui no mês de maio, né, ó, que é o saldo do estoque aqui, ó, que começa a ficar negativo. Então, até o mês de abril, eu consigo atender a minha demanda. Quando passou para o mês de maio, o meu estoque já está menos 665. Ou seja, eu não estou conseguindo atender a minha demanda. Não estou conseguindo mais fazer e entregar, tá bom? Com essa produção diária. Então, o que tem que se fazer? Se eu quiser continuar com esse alinhamento produtivo, sem ficar contratando e dispensando funcionário, eu tenho que gerar um estoque inicial. Produzir e deixar uma quantidade X em estoque. Para quê? Para que quando chegue nessa determinada época, eu tenho aquele estoque sobrando. Tá bom? Então, com base nessa tabela, eu consigo saber quanto é que eu precisaria de estoque inicial para poder chegar naqueles meses mais críticos e não ter problema de entrega? Eu sei, com base nessa tabela. Eu vou até lá, no saldo de estoque. Eu vou ver qual é o meu maior saldo negativo, e transformar ele em estoque. Então, olhando aqui, meu maior saldo negativo é 5.658. Deixa eu colocar aqui em amarelinho, para vocês saberem que eu peguei aqui. Eu vou transformar isso daqui em estoque inicial. Então, aqui no estoque inicial, ó, do saldo real, eu vou ter 5.658. Deixa eu diminuir aqui para que fique numa tela só. Beleza.
Eu transformei, então, esse maior saldo negativo em estoque inicial. Então, eu vou colocar aqui, ó, estoque inicial do saldo real é igual maior saldo de estoque negativo, tá? Maior saldo em estoque negativo transformado em saldo positivo. Tá bom? Até aqui, ó. Então, vou pegar o meu maior saldo de estoque negativo, maior saldo de estoque negativo, e vou transformar ele em positivo como estoque inicial. E aí eu vou refazer a conta que eu fiz aqui no estoque. Eu vou pegar aqui esse mais a variação de estoque e transformar. Então, aqui no mês de janeiro, em vez de eu ter 874, como em vez de estar zerado o meu estoque, eu criei lá 5.658, ou seja, de um ano para o outro, eu fiz de um jeito que sobrasse muita quantidade na empresa, tá bom? Isso foi feito, ó. Nós geramos bastante estoque e deixamos lá parado. Então, deixou de um ano para o outro 5.658. Somando com o que eu produzia a mais, aqui na variação de estoque, foi para 6.532. No mês de fevereiro, como é que foi? Eu tinha a mesma coisa, um saldo real anterior, mais a variação de estoque. Foi para 8.238, valor em estoque. No mês de março, pego o estoque anterior mais a variação do mês de março. E assim eu vou fazer até o meu final. E o que vai acontecer? Lembra lá onde eu peguei, ó, o maior saldo negativo? Por que eu pego o saldo negativo? No caso da empresa, o estoque não é igual ao banco, que eu posso ficar devendo, né? Que tem saldo negativo. O estoque não acontece isso. Ele não pode, a hora que zerou, não pode ficar negativo, não pode ficar saldo. Ele pode ficar zero, mas ele não pode ficar negativo. Por isso que eu transformei esse saldo aqui em estoque, para que quando chegasse no meu mês mais crítico, que é julho, olha o que aconteceu aqui. Eu fiquei com zero, mas não fiquei negativo. Então eu transformei isso em estoque inicial e eu fiz um alinhamento, trabalhei com alinhamento produtivo. Tendo lá no final 5.668 de estoque final para o próximo ano. Esse estoque final aqui para o próximo ano, eu posso até trabalhar, para planejamento para 2 anos, eu posso até estar diminuindo de acordo com como vai ser minha previsão para outro ano, eu posso até estar dando uma enxugada. Mas é isso daqui que vai sobrar. Ele sobrou, ó, os 5.658 mais os 10 que eu produzia a mais, tem que estar aqui em estoque final 5.668, tá? Então, para saber se está correta essa conta, é só estar pegando aqui no final, esse valor aqui tem que ser igual o meu estoque inicial mais 10, e eu vou ter aqui. Beleza? Esse daqui é a forma de estar fazendo essa planilhinha para ver uma das opções. A opção chamada alinhamento produtivo. Tá bom? Aí depois nós vamos comparar. Agora na próxima aula eu vou trabalhar com vocês a questão de custo, desses custos, quanto é que saiu para deixar desse jeito,
a produção e nós vamos estar analisando com outras opções. Mas isso é assunto para a nossa próxima aula. E aí na próxima aula eu vou pedir também que vocês façam um exercício com base nos dois ali e um pouquinho maior. Então aproveitem o restante do dia de hoje para fazer o que eu passei na semana passada, né? O exercício que eu passei na semana passada, me entregarem aí e que na próxima aula eu já vou estar passando outro conteúdo, outro exercício. Beleza? Qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.